Oi, gente! Eu sou a Anaísa e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória no mundo dos estudos para concursos. Para quem não sabe, eu estudo para concurso público. Eu vou começar desde o comecinho, como eu caí nesse mundo dos concursos. Foi o seguinte, quando eu terminei minha faculdade em 2017, foi muito difícil para mim encontrar trabalho. Eu não encontrava trabalho de jeito nenhum. Vou contar desde o início, tá? E aí eu já tinha ouvido falar em concursos e eu tinha um amigo na época que ele era concursado. E eu via que era muito legal essa estabilidade, né, do concurso público. E para quem não sabe, eu sou formada em Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho, que é a minha pós-graduação. E quando eu terminei a faculdade, eu saí, fiz várias entrevistas de trabalho e não consegui. Infelizmente, eu fiquei procurando trabalho aí 1 ano e meio, mais ou menos. Até que eu consegui o meu primeiro emprego. Mas antes disso, teve um concurso que eu fiz, então vou começar a falar sobre esse. Frustrada, né, não conseguia trabalho, a área de engenharia civil foi uma grande decepção para mim. E aí eu não conseguia trabalho, fiz várias entrevistas e me perguntavam coisas do tipo: quem é a sua família, se você pretende ter filhos, se você é casada, se você é comprometida. Era o tipo de pergunta que eu ouvia nas entrevistas de emprego, sabe? E eu acho que essas perguntas não eram feitas para os homens, porque nas entrevistas que eu participei, todas elas foram contratadas homens. A área de engenharia civil, na minha experiência, foi uma área que se mostrou bastante machista. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês que, falando sobre isso aqui, que inclusive eu tive uma experiência de trabalho onde o profissional que exercia a mesma atividade, o homem ganhava mais do que a mulher, né, nessa área da engenharia. Mas então, aí eu muito frustrada com isso, comecei a estudar para concurso. Eu fiquei sabendo que ia ter um concurso para Polícia Militar. Não, na faculdade ainda eu fiz uma prova de concurso, que era para Engenharia Civil, da EBSER na época, aquela rede que faz gestão de hospitais, né? Que eu acho que seja isso mesmo, para EBSER. E aí eu peguei, só que na época eu nem sabia o que era estudar para concurso. Eu estava no finalzinho da faculdade, nem sabia como que era a prova. Eu pensei que era só estar fazendo a faculdade que você podia ir lá e fazer a prova. Então eu peguei, fui lá e fiz a prova. Só que eu não sabia de nada, não tinha estudado, não tinha nem visto o edital. Eu me inscrevi, nem sequer baixei e abri o edital. Cheguei lá, claro que não passei, né? Tirei uma nota bem ruim e aí eu nunca mais tive contato com o concurso. Aí quando eu terminei a faculdade, eu peguei e comecei a estudar para esse concurso, que eu não estava conseguindo trabalho na minha área. Comecei a estudar para esse concurso da Polícia Militar do Tocantins, que eu fiquei sabendo que ia ter. Estudei e aí eu comecei, aí o meu primeiro método de estudo foi o seguinte: eu ia todo dia à tarde, 1 hora da tarde, para a Universidade Federal do Pará, que nessa época eu morava em Marabá, e eu passava a tarde inteira, eu ficava lá até 5h30, 6 horas estudando. Só que meu primeiro método de estudo foi totalmente errado. Eu não aprendi praticamente nada com isso. Eu ia para a biblioteca, pegava os livros de direito, né, que eu via que ia ser cobrado na prova, eu pesquisava só na internet. Matérias cobradas na prova de concurso tal. Aí eu ia lá na biblioteca e ficava fazendo resumos do livro. Só que eu não sabia que muitos dos livros de direito que eu estava estudando estavam desatualizados, eram livros muito, muito antigos e que não iam me ajudar em nada, na verdade, iam me fazer errar questões, né? Mas eu ficava resumindo, escrevia. Nossa, eu escrevi tanto, fiz vários e vários resumos. Quando eu fui lá, testei uma prova, não deu em nada. Aí foi quando eu me inscrevi esse que eu fiz foi o do TST. Viajei para Brasília para fazer a prova, só com esses conhecimentos rasos e errados. Nem sabia que estava errado, pra mim eu estava achando que estava fazendo o máximo. E aí vi que não era bem assim, né?
Aí foi onde eu comecei a pesquisar se tinha algum curso que eu podia estudar especificamente para concurso, aí eu descobri o Gran Cursos online. E eu fui e comprei o curso específico para o da PM do Tocantins. E eu estudei bastante, estudava bastante, assistia só videoaulas. Para esse concurso eu assistia só videoaula e ficava anotando, né, as coisas que eu achava importante das videoaulas. Anotava tudo. Aí parava bastante para fazer anotação, né? E só assistia videoaula. Nessa época eu não li nenhum PDF, não li livro, nem nada. Aí fui lá fazer a prova do Tocantins e eu tirei uma nota até boa, assim, eu não cheguei a fazer a nota mínima, que na época parece que era 60% que tinha que fazer, mas eu cheguei assim, faltavam uns 4 ou 5 pontos. Aí eu vi que eu tava bem, né? Só que, assim, tinha desenvolvido bem nesse método aí, né? Estudando, assim, eu vi que deu uma funcionada. E aí eu até fiquei animada, só que aí o concurso foi anulado. Parece que teve fraude, uma coisa assim, e foi anulado. Aí eu me desmotivei dos estudos e fiquei quase mais de um ano, não me lembro corretamente o tempo que eu fiquei parada, fiquei sem estudar mesmo para concurso. E eu fiquei triste, desanimada, porque não passei, porque foi anulado, e aí eu fiquei lá. Aí fiquei procurando emprego. Voltei à minha saga de procurar emprego. Aí consegui um emprego, trabalhei durante alguns meses, vi que não era nada do que eu estava imaginando, né? Assim, foi uma experiência, assim, valeu a pena porque eu vi como que era, né? Mas, assim, a minha experiência em si não foi muito boa, assim, tiveram muitas coisas desagradáveis que ocorreram. Mas eu gostei de ter experimentado, porque tiveram várias colegas minhas que formaram na área de engenharia civil, mas que não tiveram a oportunidade de trabalhar na área. Então, por esse lado, eu achei muito bom. Aí trabalhei e aí eu acabei tendo muitas situações desagradáveis e eu acabei pedindo minha demissão e voltei a estudar para concursos. E isso foi em 2019 que eu voltei a estudar para concurso, lá no finalzinho do ano de 2019. E desde então eu estou estudando para concurso. Só que no meu entendimento, eu acho porque eu ainda não consegui passar nenhuma prova. Porque eu vinha fazendo, até o começo desse ano, uma forma bem errada de estudar para concurso. Todo concurso que ia saindo, eu ia fazendo. Então, assim, eu não estava estudando para uma matéria, para uma área específica. E isso me fazia nunca ver todo o conteúdo para uma prova. Eu nunca consegui fechar um edital até hoje. Até hoje eu só vi no máximo uns 50% de um edital, porque assim, eu fiz concurso para Banco do Brasil, eu fiz concurso para INSS, fiz concurso para o IBAMA, fiz concurso para a Polícia Civil, fiz concurso para o TRE, fiz vários tipos de concurso de áreas totalmente diferentes. Fiz concurso para minha área de engenharia civil, Polícia Federal. Então assim, eu fiz concurso para várias áreas diferentes e assim, para estudar para concurso, a gente precisa se dedicar. E hoje eu entendo isso, que a gente precisa ver todo o conteúdo do edital, senão não tem como passar. A gente precisa ter o contato com aquela disciplina, com aquela matéria, pelo menos uma vez. Porque não tem como eu resolver questões de raciocínio lógico se eu não vi raciocínio lógico, não tem como porque assim, o que acontecia comigo, o que estava acontecendo durante esse tempo que eu venho errando bastante, né? E agora que eu estou aprendendo. Mas a gente vai aprendendo com os erros, pessoal, e tudo bem, a gente erra, né? E vai se aperfeiçoando, né? Eu estava estudando para concurso, mas diversas áreas. Eu conheci uma moça num desses dias que eu fui fazer a prova, que eu gostei muito de conversar com ela. E aí eu conversando com ela, eu falei, você está estudando para quais áreas? Para quais concursos, quais os próximos concursos que você pretende fazer? Aí ela falou assim, eu só faço para a área específica de engenharia civil. Eu só estudo para concurso de engenharia civil. E eu fiquei tipo assim, nossa, isso deve ser legal, né? Porque aí ela estuda bem menos. E aí ela falou assim, a cada dia percebo que eu estou evoluindo e chegando mais perto da aprovação. E eu pensei comigo, né? Será que é por isso que eu nunca sinto que eu estou chegando mais perto da aprovação? Porque
porque eu nunca estou estudando para uma área específica. E aí eu comecei a me perguntar sobre isso e ver se eu realmente estava entrando em uma fila que eu estava tendo progresso e eu poderia chegar à minha aprovação. E na verdade eu percebi que não, porque eu estava mudando de fila o tempo todo e eu não conseguia ter evolução. Saía um concurso, fazia, chegava até um certo lugar da fila, pulava de fila. E assim eu nunca consegui fechar nenhum edital, nunca consegui fechar os conteúdos específicos para uma prova que eu fosse fazer. E sempre saí frustrada. Já teve provas que eu fiz 72 pontos, mas eu não consegui passar porque eu não consegui ver todo o edital, assim. Então assim, eu percebi que eu estava chegando perto, mas o que estava me impedindo de passar, o que está me impedindo, né, que eu ainda estou nesse processo de estudar para concurso, ainda não consegui ser aprovada. Já fui classificada, mas não fui aprovada, né, que eu nunca fui chamada. Mas nunca fiquei dentro das vagas. Sempre, se vamos supor, o que eu cheguei mais perto até hoje foi um concurso que eram 7 vagas e eu fiquei em 60 e alguma coisa, sabe? Então, assim, fui aprovada, mas não dentro das vagas. Só que eu agora, atualmente, o que eu tenho feito nos meus estudos, eu tenho focado, direcionado meus estudos para uma área específica, porque eu vejo que assim eu consigo evoluir, né? Que eu não estava conseguindo ver a evolução e eu sempre ficava frustrada. Eu terminava a prova, fazia a prova e via que eu não tinha passado e aí eu me desanimava. Às vezes eu ficava 1, 2, até 3 meses sem retornar aos estudos, porque bate aquela desânimo, aquela... dá uma sensação de incapacidade, sabe? E eu ficava super desanimada e decepcionada comigo mesma. E agora eu tenho tentado fazer de uma outra forma, que eu vejo que está funcionando melhor para mim. Eu ainda não fiz uma prova atualmente para testar, né? Porque eu ainda não saio nenhuma prova daqui, eu estou planejando fazer. Mas eu estou sentindo que eu estou conseguindo me concentrar em uma área. Que antes eu ficava muito cansada. E antigamente já teve momentos que eu estudava de manhã e de tarde. Eu estudava de manhã, a manhã toda e a tarde toda. E eu ficava muito cansada, porque assim, eu queria pegar vários editais e ir estudando vários conteúdos de provas diferentes. Eu ficava exausta, estressada, né, porque estuda demais. E às vezes a gente, quando estuda demais, não consegue nem pegar aquela quantidade de conteúdo. A mente da gente começa dispersar, eu começava a doer as costas, as pernas, às vezes eu negligenciava a minha atividade física, né, de sair para fazer uma academia, de sair para fazer uma caminhada, e eu ficava com dor nas costas, dor nas pernas, e eu não estava rendendo, porque eu estava ficando às vezes até um pouco doente, né, tanto fisicamente quanto mental, né, que é o cansaço mental, e não estava conseguindo me aproximar. Mas agora eu sinto que eu estou estudando aproximadamente 4 horas por dia e eu sinto que eu consigo ver evolução nos meus estudos. Antes também eu estava usando método de estudo, agora eu mudei, estou usando outro método de estudo. E eu estou sentindo que isso está legal para mim. Eu faço 2 horas pela manhã, 2 horas à tarde. E eu consigo fazer minha atividade física, consigo fazer outras coisas e não sinto que eu estou tão cansada e sinto que eu estou evoluindo. Eu agora estou esperando sair alguma prova, né, da área que eu estou estudando, para que eu possa testar os meus conhecimentos. Espero que demore mais um pouco, porque eu ainda não consegui fechar edital, mas o meu plano é conseguir fechar o edital da prova que eu pretendo fazer. Então o vídeo de hoje era isso, pessoal. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha jornada nos estudos para concursos. Espero que isso também traga alguma clareza aí para vocês, desperte alguma coisa em algo que você esteja fazendo errado, que talvez não seja a mesma coisa que eu, mas seja algo que você assistindo o meu vídeo venha, né, talvez eu esteja errando nisso, igual quando eu conversei com essa moça, caiu a ficha pra mim. Então era isso, eu queria compartilhar um pouquinho, que eu acho que eu nunca trouxe um vídeo aqui pro canal sobre isso, que eu nunca tinha me sentido assim, à vontade para falar sobre isso, porque eu pensava assim que para falar de concursos aqui no YouTube, eu não sentia vontade para vir aqui compartilhar isso com vocês, porque na minha cabeça eu pensava que eu só tinha o direito de vir aqui no YouTube falar
sobre concursos se eu já fosse aprovada. Que a gente está tão acostumado a entrar no YouTube ou nesses canais assim que falam sobre concurso e ver só pessoas que são concursadas falando sobre estudos para concurso, né? Como que elas fizeram para ser aprovadas, como foi o método delas. Mas eu acho que a gente falar do nosso processo também é bom para outras pessoas que não conseguiram passar, né, que não chegaram lá no seu objetivo final, na sua vitória, né, saber que também a gente está aqui nesse processo, compartilhar que não é fácil, né, não é compartilhar esse momento que não é tão glorioso quanto quando você chega lá no final e já passou. Esse momento que é solitário, né? Principalmente se a gente estuda de casa, sozinho, pelos recursos digitais. Eu sinto falta disso também, assim, de ter interação com outras pessoas concurseiras como eu, que estudam para concursos. E sinto falta dessa troca, sabe? Porque quando eu morava em Marabá, no Pará, atualmente eu moro em Tocantins, eu tinha contato com algumas pessoas que estudavam para concurso, porque teve um tempo que eu fiz um curso presencial 6 meses, né? Aí entrou a pandemia e acabou o cursinho. Aí eu mudei também de lá, né? Vim para o Tocantins. E aqui na cidade que eu moro não tem cursinho presencial, então só tem como eu estudar de casa mesmo. E eu sinto falta às vezes de compartilhar, né? Porque é tão bom quando a gente tem essa troca, nos fortalece. E a gente sabe que é um momento difícil, que às vezes a gente duvida da gente mesmo, que às vezes a gente pensa que a aprovação nunca vai chegar, mas eu tenho fé que eu vou conseguir em nome de Jesus e com meu esforço, né? E eu acho bom compartilhar isso com vocês, que vocês também não percam as esperanças, que vocês continuem firmes, né, no objetivo de vocês, porque nem sempre a gente termina a nossa graduação, ou mesmo que não seja graduação, nem sempre você sai do ensino médio e tem um emprego garantido. Às vezes você tem que batalhar, estudar muito mais para você poder conseguir um cargo público, porque nem sempre a rede privada é para todos, né? Porque infelizmente no nosso país tem muito QI, que é quem indica, né? Se você não vier de uma família rica, de uma família importante na sua cidade, muitas vezes você não consegue uma boa oportunidade de trabalho, não consegue se inserir no mercado, né, com a sua qualificação profissional, como aconteceu comigo, né, que eu não vim de nenhuma família importante, família rica, bem colocada no mercado, né, inclusive eu sou a primeira neta dos meus avós a fazer faculdade, né, e não tive nenhuma exceção, não tive tios, outras pessoas que estão lá no mercado já para me ajudar, meus pais que estão nessa área, que não são da mesma área que eu, minha mãe não é da mesma área que eu. Então, assim, às vezes a gente tem esses desafios, né? Mas não vamos nos deixar parar por esses desafios. Vamos seguir em busca dos nossos objetivos, acreditando em nós, né? Porque nós somos a pessoa principal que deve acreditar em nós, nos nossos sonhos e não desistir. E se você vê que esse sonho não faz mais sentido, você pode mudar para outro, você pode mudar a rota, adequar, né, como eu já fiz várias vezes durante o meu processo de estudos. Teve alguns momentos que eu fiz pausas, mas eu retornei, porque a gente sabe que às vezes a gente não é uma coisa constante, né? Eu assisti um vídeo de uma moça que ela fala sobre concursos, que ela diz assim, que não tem robôs estudando para concursos, nós somos seres humanos e tem momentos que a gente não está bem, que a gente precisa fazer uma pausa, mas o importante é voltar de onde que a gente parou e continuar, porque a gente precisa se acreditar em nós e persistir nos nossos objetivos. Eu espero muito que esse vídeo chegue em você que está precisando ouvir isso e compartilhe com quem você acha que está precisando. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau!